Já estamos no ar com a Educação em Tela. Estava aqui tão intertido no mundo da literatura nesta leitura que nem dei fé de que estamos juntos. Bem-vindos, é uma alegria sempre o nosso encontro. E é claro, isso não foi de tudo aleatório, foi tudo programado, esquematizado através deste momento de encenação, porque nós vamos falar exatamente sobre a leitura. E é a leitura a principal arma para se transformar as questões da literatura, da língua portuguesa, da criação e, por fim, é claro, da condição de um bom leitor. Isso porque a literatura é a arte de transformar em palavras aquilo que está no imaginário, quer seja no imaginário popular, quer seja no imaginário erudito, mas a leitura é sempre um clássico, independente do gênero. A leitura nos faz ingressar num mundo totalmente diferente do nosso, ou até no nosso próprio mundo, porque, como dizia Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Pois é exatamente esse contexto de leitura de mundo que nós queremos conversar neste nosso encontro. Porque a leitura, ela precisa ser algo prazeroso. O leitor, para ser um leitor competente, para ser um leitor realmente aos critérios do que pede, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, o que pede as diretrizes, as normativas do ensino brasileiro, precisa-se de algumas habilidades e competências. Creio que vocês já devam ter observado que sempre temos falado sobre habilidades ou competências. Isso porque essas habilidades e competências estão para nós como um grande desafio para transformar a educação numa educação cada vez mais de qualidade. Neste sentido, a leitura é importante porque não somente para transformar o mundo, mas para transformar a si mesmo, para dar a oportunidade de que o leitor seja capaz de entender as coisas com um novo olhar, com uma nova perspectiva. E neste sentido é necessário que, para ser um bom leitor competente, se tenha a condição de criticidade, ou seja, a crítica. E aqui nós não falamos da crítica dentro das possibilidades do gênero literário em que está escrita a obra, mas nós entendemos a crítica aqui como dizia Paulo Freire, como uma leitura de mundo, uma leitura de um todo. É por isso que é tão importante que o leitor leia uma obra e realmente, literalmente, ele mergulhe no texto e no contexto daquela obra. Isso que nós chamamos de contextualização nada mais é do que a capacidade que o leitor tem de transformar aquelas páginas de um livro em uma busca crítica, contextualizada, ou seja, uma busca que o faça entender as entrelinhas do texto, o que o autor quis dizer, o que se apresentou-se naquela obra, ou também fazer aquilo que nós chamamos de intertextualização, ou seja, a capacidade de transformar um texto verificando as possibilidades de tantos outros textos que estão disponíveis. Por isso que um leitor competente precisa criar o hábito da leitura. Gostar de ler não é somente algo mecânico, automático, mas é algo que pode sim ser potencializado, é algo que pode ser oportunizado
para criar um hábito da leitura. E quando o hábito da leitura é criado, o leitor, a partir desse instante, começa a ser um eterno descobridor de novos mundos. Tudo se descortina quando nós encontramos na leitura a possibilidade de ver o mundo com olhos diferentes. Esta leitura de mundo, que dizia Paulo Freire, que precede a palavra, é porque um bom leitor e um leitor competente é alguém capaz de transmutar o que está na teoria de uma obra para a praxis, ou seja, para a prática, para a vida cotidiana, para o dia a dia, para a rotina, para a visão de mundo. É por isso que um leitor competente é capaz de ler, ter uma visão crítica, extrair, absorver o conteúdo, tornar este conteúdo plausível ou palpável para a vida, e tudo isso se faz e se refaz a partir do momento em que entendemos a leitura como algo prazeroso. Creio que você, professor, tantas vezes já tenha se perguntado por que é que aquele aluno A ou B gosta mais de leitura do que o outro. Foi apenas a condição que lhes foi apresentada da cultura que o fez um melhor ou um não tão bom leitor? Certamente não. É necessário entender alguns meandros quando se fala na questão da leitura, porque criar um hábito, ter prazer ao ler, faz com que do outro lado se encontre aquilo que nós chamamos de processo de alfabetização, de processo de letramento ou de decodificação de palavras. É por isso que a grande preocupação do mundo atual é de que nós não percamos esta capacidade de sermos leitores. Independente do gênero, independente da obra, é preciso, é necessário, é urgente de que criemos cada vez mais oportunidades para que seja evidenciado um leitor competente. Aquilo que o dramaturgo paraibano de saudosa memória, Ariano Suassuna, dizia, e nós vamos trazer para esse contexto da leitura. Ele dizia que o cachorro come osso não é porque ele gosta, é porque não foi-lhe apresentado ou lhe foi dado a possibilidade de comer o filé mignon. Na leitura é exatamente assim. Se você não tem a oportunidade de tornar-se um leitor competente, você vai sempre comer o osso. Você vai sempre roer o osso da história. E para estar no filé mignon da história, é preciso ser um leitor que tenha criticidade, condição de uma análise crítica verdadeira, crível. Que você crie o bom hábito da leitura e que você encontre no texto e no contexto, na intertextualização e na interrelação, a possibilidade de tornar-se um leitor competente. E tudo isso se faz já desde a educação básica, passando por todas as etapas da educação e até mesmo no ensino superior. Sim, porque não se engane você que a dificuldade de leitura se dá apenas nos anos iniciais. Quantos pedagogos, quantos educadores, quantos professores não encontram, até mesmo nos bancos de universidades, alunos com dificuldades de leitura, de interpretação. Por isso, nós precisamos ter sempre, em
todas as etapas do processo de formação do ser humano no tocante à educação, a capacidade de fazer da pessoa um leitor competente. No fim, eu desejo boa leitura a todos e que todos sejam felizes. Se você gostou, curte o nosso vídeo, comenta lá nas nossas redes sociais, mas se você gostou mais ainda, eu espero que você possa compartilhar. E assim estaremos todos buscando e evidenciando cada vez mais a leitura, a literatura, a cultura na educação em tela.